História boa a gente não esquece, mesmo que a gente fale pouco sobre elas. Salve navegantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu decidi falar um pouco sobre alguns livros que eu li, tenho um bom apreço, mas que por um motivo ou outro eu raramente falo aqui no Navegando. Todos eles têm aquele saborzinho nostálgico, aquela saudade de ter lido e a vontade de reler também, por que não? E sempre seguindo os nichos do canal, suspense, horror, ficção científica e fantasia. Se você gostar do vídeo no final, não esqueça de deixar a curtidinha para ajudar na divulgação e também se você caiu aqui de paraquedas, esse é seu primeiro vídeo, espero que tenha uma excelente experiência. Sem delongas, bora apresentar para vocês alguns desses petardos. Começo falando um pouco sobre uma das minhas primeiras experiências na ficção científica, que foi com Eu, Robô, do bom doutor Isaac Asimov. Publicado em 1950, trata-se de uma antologia de contos, são 9 no total, e aqui o Asimov apresentou pra gente o que se tornaram as célebres 3 leis da robótica, que basicamente são os princípios que regem o comportamento dos robôs. E nesses 9 contos a gente passeia um pouco sobre quais foram as eficiências e os problemas que cada uma dessas leis trouxeram. Eu tenho um apreço enorme por Eu, Robô e por tudo que ela significa na literatura de ficção científica, alavancou o nome do Asimov aí para o mundo, ele até hoje é um dos nomes mais importantes do gênero, também um cara super premiado. A obra até hoje também tem reviews altíssimos, notas altíssimas, Scooby, Goodreads, é um sucesso de crítica total. Muita gente já deve estar pensando no filme protagonizado pelo Will Smith, mas esqueçam o filme comparado com o livro, principalmente nas suas vertentes. O filme pega apenas um dos contos aqui, chamado de Um Robozinho Sumido. Ele pega os nomes, ele pega algumas personagens, mas ele vai para um outro rumo, ele deu um rumo muito mais para ação e não para o tom reflexivo que os seus contos, quando interligados, possuem. Como um filme adaptado de uma obra genial, ele sim deixa a desejar, mas muita gente gosta também do caminho que o filme seguiu pro lado de ação, então acho que vale a recomendação também. Se você tem algum bloqueio de ler por causa do filme, esqueça, como eu já disse, ele tem esses contos interligados, ele tem muito da reflexão do Asimov em termos de psicologia, tem os passos que o autor deu também para mostrar um pouco como funcionaria a inteligência artificial, e tudo isso amarrado numa leitura super fluida, digna de um bom mestre da narrativa, principalmente na parte de ficção científica. O autor britânico Neil Gaiman é um cara muito celebrado por tudo que fez pela literatura fantástica, e Deuses Americanos é uma das suas obras mais aclamadas. E nesse livro a gente acompanha a história do Shadow Moon. O Shadow Moon é um cara que saiu da prisão e viu que ele perdeu tudo que ele tinha enquanto ele estava por lá, e ele aceita trabalhar para uma figura misteriosa chamada de Mr. Wednesday. Sem saber muita coisa, ele aceita esse emprego, e sabendo menos ainda, ele se envolve numa baita enrascada quando ele se vê no meio de uma briga de divindades, deuses antigos com deuses novos. Eu gosto muito como o Neil Gaiman abordou essa questão aqui de divindades, que quanto mais elas são adoradas, mais poderes elas têm. E com o passar dos anos, com certeza, alguns mitos, algumas lendas vão caindo por terra com adventos da tecnologia, e é muito disso que o livro aborda, porque existem deuses novos de coisas que a gente cultua na nossa sociedade atual. Coisas como tecnologia, como televisão, que muita gente não vive sem, com certeza, e o livro foi escrito em 2001, imagina como seria nos dias de hoje. Uma fantasia bem bacana, um bom passatempo, tem bons diálogos, boas passagens, um pouco diferente do que o Neil Gaiman costuma escrever, ele é um pouco mais lento, mas foi uma leitura muito satisfatória para mim. Saiu daqui também uma adaptação em série feita pela Amazon Prime, que tem o próprio Gaiman como roteirista. Eu assisti a primeira temporada completa, tô pendente da segunda ainda, parece que a terceira volta em 2020. Muita gente desistiu dessa série e caiu muito a audiência da primeira para a segunda, porque o pacing da série é bem lento, ele vai se desenrolando muito devagar, embora seja um deleite visual, a série é muito bem feita em termos de efeitos visuais, então se você gosta desse ritmo um pouco mais lento para séries, fica a dica aí também. É uma boa pedida para começar um relacionamento com o autor, tem uma boa fantasia, tem alguns elementos de horror, bons elementos também de sátira, o George Martin elogia bastante Deuses Americanos, e tanto o autor quanto a obra estão aí numa boa lista dos meus apreços. O autor Denis Lehane é um dos meus favoritos da vida, e ele é um mestre de entregar boas obras de suspense
E a entrega é um deles. Poucos escrevem sobre o que vive na margem da sociedade como Denis Lehane, ainda mais abordando os aspectos da vida cotidiana. Para começar a falar um pouco sobre a sinopse, galera, a entrega ela nem é um romance, na verdade ele acaba sendo um conto grande, quase uma novela, ele tem 180 e poucas pagininhas, então é super curto, mas tem uma boa densidade em tudo isso. A gente conhece a história do Bob. O Bob é um bartender que está cansado da vida, não encontra mais motivos para viver. Ele acaba encontrando um cachorro, o cachorro muda a vida dele, e com uma cadeia de eventos que vão acontecendo com ele também, tudo muda de figura. Esses acontecimentos acabam envolvendo uma máfia da Chechênia, trambiqueiros profissionais, traições, mortes, tudo isso se passando em Boston, que é um ambiente comum onde quase todas as histórias do Lehane se passam. Está longe de ser uma das suas obras mais aclamadas, mas eu tenho um bom apreço. O Lehane é um autor que ficou muito conhecido por obras como A Ilha do Medo, Sobre Meninos e Lobos, que eu já cansei de recomendar por aqui, mas eu acho que, pelo seu tamanho e pela sua densidade, a entrega. Que ruim. Tem uma boa história, tem um bom ritmo, é bem imersivo mesmo sendo um conto grande. Tem também um belo plot twist no final, dá uma estourada de cabeça aí, foi um pouco inesperado para mim o que aconteceu, então vale a leitura por ser rápido. Ele contou aí, ganhou uma adaptação cinematográfica muito boa mesmo, muito elogiada, tem boas notas também nos sites especializados, que foi o The Drop de 2014, tinha no elenco nomes bem fortes, a exemplo do James Gandolfini, que foi muito famoso por Sopranos, e também o Tom Hardy. O filme acaba dando uma expandida no universo do livro, então mais uma dica 2 em 1 para vocês, já que o livro é curto, dá para ler, dá para assistir a adaptação expandida aí de A Entrega. Espero que vocês tenham uma boa experiência com esse título. Dei uma olhada também no preço dele, bem salgadinho para ser um livro dessa qualidade e dessa finura, mas se vocês encontrarem dando sopa por aí, em algum sebo, coisa do tipo, vale a pena o investimento. Muitas pessoas no Brasil conheceram o nome de Tess Gerritsen pelos blurbs que a editora Record sempre usou nas capas de todas as suas obras. Tess Gerritsen é uma leitura obrigatória em minha casa. Assinado Stephen King. Com certeza eu caí nessa também. O Jardim de Ossos é uma obra que eu li e que eu gostei demais. Eu tenho um apreço enorme, uma lembrança nostálgica enorme, mas sabe-se lá porque eu nunca comentei dela aqui no Navegando. A autora ficou muito famosa pelos seus suspenses médicos, misturando o que ela tem de conhecimento de medicina aí com thrillers psicológicos de altíssimo nível também. Ela tem uma série longa, que eu nem sei em qual número tá, mas começou com um dos seus maiores sucessos, o livro O Cirurgião, que eu já li, também recomendo muito, um dia quero falar sobre ele aqui. E aqui a gente acompanha a história da Júlia. A Júlia compra uma casa nova, ela vai dar uma reformada no jardim, quando de repente, sem mais nem menos, ela encontra uma ossada lá. O mais estranho de tudo isso nem é a ossada, e sim que ela data do século XIX. E a autora entrelaça aqui o passado e o presente, então a gente acompanha a história dessa ossada lá no século XIX e também acompanha as coisas que acontecem com a Júlia no presente. É uma história muito bem escrita, a forma como ela entrelaça tudo é muito bem feita, tem uma boa ambientação. A autora, ela meio que dá uma abusada dos jargões médicos, mas não chegou a me incomodar. Também é muito imersiva, e a autora foi muito habilidosa em retratar o período histórico, algumas coisas que aconteciam na medicina no século XIX. Tem um plot twist no final, tem um bom desfecho todo entrelaçado, uma trama bem intrincadinha mesmo. A autora fez um belo trabalho aqui. Então, assim, é um livro muito bem escrito, galera. Eu não sei porque eu nunca trouxe ele aqui, mas é uma dica preciosa. A nota do camarada é 4.4 no Scoob, no Goodreads também tem uma boa nota. E se vocês derem uma olhada também nas resenhas escritas sem spoilers, vão ver que a galera elogia muito. Então, assim, se encontrarem por aí Jardim de Ossos por um preço justo também, eu garanto que vai surpreender e vai agradar muito mais do que desagradar. O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke, é uma das suas obras mais aclamadas, celebradas e elogiadas, e nunca é demais pra eu trazer ele aqui. Considero também uma boa porta de entrada para montar um relacionamento com uma das maiores mentes da ficção científica. Em O Fim da Infância a gente conhece um pouco da história do nosso mundo, que é invadido por gigantescas naves alienígenas que pairam nas capitais, nas principais capitais de todo o mundo. Eles só pairam, nem descem, mas transformam a vida de todos os habitantes. A gente vive uma era de ouro, com a fome erradicada, a pobreza, a miséria, acaba-se também violência, guerras. Eles deixam a gente num estado de utopia. Mas qual seria o preço disso tudo? Uma das minhas resenhas favoritas do canal Navegando é a que eu fiz para O Fim da Infância, então se você tem interesse para dar uma aprofundada em tudo que eu senti, recomendo que vocês assistam, tá aqui no card e no box de descrição. Pode assistir tranquilamente, que é sem spoiler.
E O Fim da Infância, ela é uma obra muito reflexiva, ela traz muita coisa que dura muito além de suas páginas fechadas. C. Clarke criou uma obra inteligentíssima aqui, ela não é enfadonha em nenhuma de suas passagens, porque ele deixa de lado aquele sci-fi tecnológico que fica muito no científico. Essas questões da psicologia mesmo são abordadas através dos diálogos que os alienígenas têm com os habitantes terráqueos, sobre por que a gente também quer brigar para sair de um estado de utopia. Então, assim, é uma leitura riquíssima, galera. É uma das obras clássicas e obrigatórias para quem é fã do gênero, então recomendo muito. Tem gente que não gosta, com certeza, sempre tem. Tem muita gente que reclama do final, eu achei o final completamente satisfatório. O Fim da Infância me agrada em sua totalidade, eu espero que agrade a você, leitor, que decidir embarcar nessa minha dica aqui. Eu sei que é uma das boas e preciosas que eu tenho para dar. Quando se fala em Clube da Luta, muita gente já pensa na hora. David Fincher, Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter. Mas eu vou falar para vocês que Clube da Luta vai muito além do filme. Ele é sim uma obra adaptada de um livro que eu gosto muito. O livro do Chuck Palahniuk virou uma obra adaptada das mais aclamadas e reconhecidas de Hollywood. Até hoje é um filmaço, dos que eu mais gosto também. Ele ocupa hoje em dia a 11ª posição no site do IMDb, que leva em conta todos os filmes já avaliados. E eu nem entro em qualquer debate de Clube da Luta, que muita gente fala que o filme é muito superior ao livro. Eu acho que cada um tem a sua essência, chega em algum lugar. Falando especificamente do livro, ele tem textos matadores. A gente conhece aqui a história do nosso narrador, que não é nomeado, e esse cara é um cara cansado da vida, é um cara cansado da rotina, e ele acaba conhecendo uma figura muito misteriosa, ele decide criar um clube para fugir de toda essa rotina. Os diálogos que tem aqui dentro são dos mais finos, e não só os diálogos, as passagens. Eu tenho uma passagem aqui que está entre as minhas favoritas de tudo que eu já li na vida, que é uma passagem em que o Tyler fala sobre perfeição, e sobre momentos de perfeição que duram pouco, mas valem uma vida inteira. Para momentos de perfeição, 1 minuto já é pleno, já é o bastante. Então, assim, Clube da Luta, ele não tem um potencial de agradar todo mundo, com certeza existe muito esse debate, então já vai com essa mentalidade. É um livro que eu gosto muito, principalmente de algumas de suas mensagens. Muita gente também não gosta do tom que o autor escreveu, que é uma crítica à sociedade consumista, principalmente naquela frase que virou célebre, virou camiseta, pôster, que é: trabalhamos em empregos que não gostamos para comprar um monte de coisas que não precisamos. Eu adoro essa edição que eu comprei da editora Leia, eu acho que já está esgotada, é uma edição de colecionador que tem o roteiro completo do filme dirigido pelo David Fincher. É uma obra das minhas preferidas aqui na estante, acho que nunca mostrei aqui no canal para vocês, e eu convido você, leitor, a fazer um test drive em Clube da Luta. Não garanto seu dinheiro de volta, mas garanto que uma boa parcela de pessoas vai se surpreender. Falo agora sobre Mestre das Chamas, do autor Joe Hill. Trata-se de seu último romance publicado e um horror de boa qualidade. Ele traz em sua capa um blurb envolvendo George Martin. Ele disse: original e envolvente, as páginas viram sozinhas. Aqui a gente conhece um mundo pós-apocalíptico criado pelo Joe Hill, onde as pessoas vivem no meio de uma pandemia. Mas essa pandemia é um pouco diferente, porque as pessoas que contraem essa doença, elas simplesmente pegam fogo, entram em combustão espontânea e o mundo vira um inferno, ele vira um caos, porque se a pessoa ela acaba pegando fogo deitada na cama, a casa inteira pega fogo, então os prédios desabam, hospitais desabam, e poucos sabem como tudo isso se originou e como faz para frear tudo isso. Enquanto o mundo acaba pegando fogo pedaço por pedaço, existe apenas uma única esperança, e essa esperança é uma figura conhecida como o bombeiro, e o bombeiro, ele é aparentemente um cara imune a tudo isso, e não só ele controla as chamas. Mestre das Chamas é um bom suspense, um bom livro de horror psicológico, ele tem bons elementos de pós-apocalipse aqui, mas eu não considero como a melhor coisa que ele já escreveu. Foi feito um alarde muito grande antes do lançamento, endeusando a obra, eu esperava mais. Ainda considero Nosferatu como a sua magnum opus, juntando tudo que eu já li dele. Acho ele imersivo, acho instigante, acho que tem boas cenas de ação, porque a gente tem um vilão aqui, não é só a doença, não é só o fato das pessoas pegarem fogo espontaneamente, a gente tem um grupo de pessoas que caçam essas pessoas que contraem a doença para evitar pegar. Uma grande gama de pessoas, e eu me incluo nessa, deu uma torcida de nariz pro final do livro. É um final que eu esperava mais, esperava um desfecho diferente, mas eu acho que o autor fez um bom catadão aqui. Acho que era uma obra muito épica,
para ter essa quantidade de páginas. Acho que se desse essa história na mão do pai dele, ele faria um livro de 1.200 páginas e condensaria algo muito grandioso. Eu acho que era isso que ele imaginava, mas para você criar uma imersão num mundo pós-apocalíptico, envolver o leitor tal, precisava de um rumo um pouco diferente. Então acho que foi isso que desagradou a grande gama das pessoas olhando os reviews por aí, mas no fim das contas o final acaba não estragando a experiência da jornada, ele só cai um pouco agridoce, e é uma obra que eu recomendo sim dar uma chance. Vira e mexe eu vejo o Mestre das Chamas em alguma promoção, vejo em sebo vendendo barato também. Ele tem notas acima da média, tanto no Goodreads quanto no Scooby, então vale dar a checada. Eu fico com os dedos cruzados para que você tenha uma boa experiência se decidir embarcar. Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Esses foram alguns livros que eu gosto muito, tenho um bom apreço, um bom apelo nostálgico no meu coração, mas por motivo ou outro eu nunca trago eles aqui. Você tem algum exemplo de livros que vocês gostaram demais, mas que quando vai falar assim acaba não vindo à cabeça? Puxa esse livro da memória e coloque ele aqui nos comentários. Eu estou sempre de olho em boas dicas e desafio você que gostou desse vídeo a deixar o like. Ajuda muito o canal, ajuda a espalhar a palavra do Navegando para Outros Portos. Se essa é a sua primeira experiência aqui no Navegando, seja muito bem-vindo. Espero que tenha gostado da experiência. Se gostou, se inscreve. Senta o dedo no sininho também para não perder o que vem por aí. Eu fico por aqui. Deixo um beijo grande, um abraço de urso carinhoso, apertado de sempre. Fui. Até semana que vem.